Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Terça-feira, 2 de abril de 2024. Boas-vindas a você que nos acompanha através do Evangelho do Dia e que encontra na palavra o conforto, a esperança, a inspiração para a vida. Muito bom ter você por aqui. Hoje o nosso super abraço vai para a aniversariante ouvinte da cidade do Porto, Portugal, Griela Nogueira. Parabéns e que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. O Evangelho de hoje descreve a aparição de Jesus a Maria Madalena. A morte do seu grande amigo leva Maria a perder o sentido da própria vida, mas ela não desiste da busca. Ela vai ao túmulo para reencontrar aquele que a morte lhe raptou. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que nos concedeis a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Amém. João capítulo 20, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de terem notado o sepulcro vazio, Pedro e o outro discípulo voltaram ao cenáculo. Jesus os encontrará ali, na tarde daquele mesmo dia. Os dois discípulos saíram do túmulo, mas Maria permaneceu no túmulo chorando. Aos anjos que lhe perguntaram o motivo das suas lágrimas, ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Neste momento, Jesus entra em cena, do lado de fora do túmulo, mas Maria não o reconhece. Não só aqui, mas também na passagem da pesca milagrosa, o ressuscitado não é reconhecido imediatamente. Jesus dá-se a conhecer a Maria, chamando-a pelo nome. É o bom pastor que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, como está no capítulo 10 de João. Maria.
Assim que ouviu o seu nome, reconheceu imediatamente Jesus e disse-lhe: Rabone, que significa meu mestre. Mateus narra que as mulheres piedosas abraçaram os pés de Jesus assim que o encontraram. Mateus capítulo 28. João sugere um gesto semelhante por parte de Madalena, porque o ressuscitado lhe diz: não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. E depois Jesus confia à discípula uma missão para os seus discípulos, anunciar-lhes que está prestes a ascender ao Pai. Os discípulos são irmãos de Jesus, portanto Deus é o Pai dos fiéis em Cristo. Maria Madalena cumpre a ordem que lhe foi confiada pelo ressuscitado, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contando o que ele lhe tinha dito. Esta feliz mensagem constitui o ápice de todo o trecho do capítulo 20 de João. Começa com a exclamação dolorosa: levaram o Senhor, e termina com a explosão de alegria: eu vi o Senhor. O encontro de Jesus com Madalena e os anúncios feitos pela mulher aos seus irmãos contém uma grande mensagem para os discípulos de todos os tempos. O Senhor está vivo e todos devem procurá-lo num caminho de fé, certos de que, se fizerem a sua parte, o Senhor não demorará a ir ao seu encontro e dar-se a conhecer. O monge do século XIII descreve este encontro entre Cristo e Maria Madalena, colocando essas palavras na boca de Jesus: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Aquele que você procura, você já possui e não conhece isso? Você tem alegria verdadeira e eterna e ainda choras? Essa alegria está na parte mais profunda do seu ser e você ainda procura lá fora. Você está aí, você está fora, chorando no túmulo. Seu coração é o meu túmulo, e lá eu não estou morto, mas descanso vivo para sempre. Sua alma é meu jardim. Você estava certa em pensar que eu era o jardineiro. Eu sou o novo Adão. Trabalho em meu paraíso e cuido de tudo o que acontece aqui. Suas lágrimas, seu amor, seu desejo, todas essas coisas são obra minha. Você me possui no mais profundo de si mesmo, sem saber, e é por isso que me procura fora. Portanto, é também fora que eu lhe aparecerei, e assim eu farei com que você volte a si mesma, para que encontre no mais profundo do seu ser aquele que você procura em outro lugar. Este é um texto anônimo, é uma meditação sobre a paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra São Francisco de Paula. Ele nasceu no ano de 1416 em Paula, hoje província de Cosenza, na Calábria, reino de Nápoles, na Itália. Seus pais, simples e muito religiosos, haviam pedido a intercessão de São Francisco de Assis para ter um filho. E daí o seu nome, Francisco. E desde pequeno, estimulado pelo cuidado dos pais, demonstrou amor pela oração, retiro e mortificação. Entre os 11 e 15 anos, Francisco passou um ano no convento franciscano de São Marcos Argentano, em Cosenza. Mesmo não tendo feito profissão religiosa, seguia exemplarmente a regra de São Francisco, aumentando inclusive o seu rigor, tornando-se modelo para os frades. Depois deste tempo, pediu aos pais que o acompanhassem em várias peregrinações: Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Voltando a Paula, fez uma experiência eremítica numa gruta das montanhas próximas e por 5 anos só se alimentou de frutas, ervas silvestres e água, dormindo no chão e usando uma pedra como travesseiro. Com o tempo foi sendo procurado para conselhos e outros mais o seguiram no exemplo de vida, buscando abrigo nas proximidades. E assim, aos 19 anos, havia ao seu redor um grupo que seria o núcleo da futura congregação dos mínimos de São Francisco de Paula.
chamada também como a Ordem dos Eremitas de São Francisco de Paula. Por volta de 1453, com a devida permissão episcopal e com a ajuda de muitas pessoas, incluindo nobres que se voluntariavam como operários, construiu um mosteiro e uma igreja. Consta que, neste período, fez muitos milagres, como a recuperação da saúde num caso de doença incurável. No mosteiro estabeleceu uma normatização para os discípulos, mas para si mesmo não diminuiu a austeridade. Só aceitou dormir numa esteira quando idoso. Dormia o mínimo necessário, fazia apenas uma refeição por dia, geralmente pão e água, e, especialmente nas vésperas das grandes festas litúrgicas, ficava 2 dias sem comer. Em 1474, o Papa Sisto IV oficializou a nova ordem, a Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, é de Alexandre VI, entre 1492 a 1503, fazendo de Francisco Superior Geral, chamado de Corregedor, e com a obrigação de se lembrar de servir a todos. O lema era Caritas, que significa caridade, associada à austeridade pessoal e ao apostolado, mas na prática devia-se viver a quaresma perpétua, ou seja, durante o ano todo, o mesmo rigor da penitência, jejum, oração no período quaresmal, mas a caridade para com todos. Francisco, inclusive, fez este ponto em relação ao jejum um 4º voto, como reparação dos excessos dos católicos durante a quaresma e como exemplo catequético, fundou ainda 4 novas casas em Paterno, Spezia, na Sicília, e em Corigliano. Embora o religioso fosse amado e respeitado também pela nobreza em geral, Frederico, terceiro filho do rei de Nápoles e príncipe de Taranto, alegou que Francisco construíra mosteiros em seu território sem consentimento. Uma desculpa para perseguir o santo por conselhos que dera ao seu pai e irmãos. Enviou um capitão para prendê-lo em Patermo, mas o oficial, diante da humildade do frade, não teve coragem e, voltando ao príncipe, convenceu-o a deixar Francisco livre. A humildade de Francisco era notória, e também os seus milagres e o dom da profecia, e por isso o Papa Paulo II enviou um emissário para verificar esta fama em 1467, que não só a confirmou, como aderiu à comunidade. Tendo adoecido o rei da França, Luís XI, pediu ao Papa que lhe enviasse Francisco. O rei se converteu e o nomeou diretor espiritual do filho, o futuro rei Carlos VIII. Na França, Francisco fundou novos mosteiros. Em 1506, como a congregação havia já se tornado grande demais, foram fundadas a Ordem Terceira Secular e o ramo feminino com as respectivas regras. Avisado milagrosamente da sua morte, preparou-se para ela, passando 3 meses na cela, sem qualquer comunhão externa. Faleceu por causa de uma febre, com cerca de 90 anos, entre os anos de 1505 a 1508, em Tours, na França. Seu corpo, ainda incorrupto, em 1562, foi queimado por calvinistas. É o padroeiro da região da Calábria, na Itália, e da cidade de Pelotas, aqui no Brasil. Pai Santo e Eterno, que nos amais e desejais infinitamente na vossa alegria, concedei-nos por intercessão de São Francisco de Paula, viver a humildade que convence os maus do bem e não nos permite buscar ou abusar do que é santo e sagrado, ocasiões, objetos, vossa presença também na Eucaristia e nos irmãos, de modo a não vos ofender e a edificar as almas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você e uma Páscoa na graça do Senhor.